Vídeos de encontros com alienígenas, avistamentos de lobisomens e comportamentos estranhos de animais são amplamente inundados na internet. Esta evidência não apenas nos força a considerar o que espreita nas sombras, mas também nos leva a questionar o pensamento convencional e acredita que estamos sozinhos no mundo. Nesse vídeo, nós vamos compartilhar com você alguns vídeos inesquecíveis que vão te dar arrepios e o farão sair da vida de conto de fadas. Continue assistindo até o final para ver como as câmeras revelam para o mundo as hipóteses mais intrigantes da história. Imagine-se verificando seu telefone a partir do conforto da sua casa, quando sua câmera de segurança te entrega uma imagem sombria que parece de outro mundo. Tá sentindo calafrios? Número 1. Apanhado por uma câmera de trilha alienígena? A mesma coisa que aconteceu com Don Bromley, que administra um rancho no oeste de Montana e usa aí suas 12 câmeras de trilha para documentar o comportamento animal no vale. Quando ele verificou essa câmera de segurança um dia para baixar mais imagens, ele estava preocupado com a descarga repentina da bateria, já que ela precisava durar pelo menos 6 meses. Apenas 3 imagens foram apresentadas a ele pela câmera, o que colocou inúmeras perguntas misteriosas. Não só havia uma única criatura de cor branca vagando por perto, com uma cabeça sem forma, mas também ele conseguiu tornar as suas imagens seguintes completamente em branco. Mas houve inúmeros casos em que foram detectados vestígios de OVNIs e evidências de vida alienígena perto de um local de Portão Vermelho. E você acredita que isso tudo seja verdade? Então, vamos explorar mais. 2. História de Redgate. O antigo residente do Deer Lodge contou histórias em 2005 afirmando que o seu irmão costumava brincar com alienígenas em sua infância. Mais e mais pessoas se juntaram para ouvir a realidade por trás da história, enquanto ela se espalhava a partir do Redgate, que está localizada a 50 milhas a sudoeste de Helena. Linda Cohen, uma graduada de 1963, revelou como seu irmão teve um encontro com um OVNI quando criança, ao visitar lugares enigmáticos de Redgate. Ela citou: "Meu irmão se lembra conscientemente de ter muitos encontros com alienígenas quando criança. Brincando com eles, inclusive. Nós não sabíamos nada sobre eles ao crescer. Quando as mulheres conheceram Jim Morse pela primeira vez, elas concordaram em colaborar na busca dessa descoberta alienígena e ficaram surpresas com a quantidade de outras pessoas nos anos 80 que tiveram uma experiência semelhante. Manny Cuppy, um padeiro de profissão, relatou como ele observou um gigantesco anel tipo que se pareciam com OVNIs, juntamente com as estranhas emissões de luz vermelha, amarela e azul abaixo deles. Nos últimos 20 anos tem havido um número crescente de avistamentos relatados nessa área." Voltando à gravação feita por Don Bromley, você acredita que isso pode ser uma indicação da mesma percepção que essas pessoas têm discutido por tanto tempo? Imagine dormir em paz em seu quarto, apenas para acordar no meio da noite ao som da campainha da sua porta sendo martelada. Então, quando você tentou ver o indivíduo, você descobriu que era um palhaço que estava espreitando dentro da porta, atrás do buraco da fechadura. Número 3. O mistério do palhaço. As imagens dos palhaços têm se desviado da internet não apenas na floresta, mas até mesmo para regiões residenciais. Primeiro, TheThings.com descreveu como uma câmera de trilha pegou um palhaço estranho, avidamente se aproximando da câmera e dando arrepios aos observadores. A legitimidade das imagens é desconhecida porque elas foram postadas em um quadro de avisos de uma comunidade morta no Realtree.com. Número 4. O palhaço assassino. Mas essa não é a única cara da coroa que mandou calafrios para espinhas das pessoas. Em contraste, alguns avistamentos do palhaço assassino foram capturados em câmeras de trilha em Michigan, Estados Unidos, onde um cara caminhou perto da câmera e foi persuadido a olhar diretamente para ela. Com uma máscara aterrorizante cobrindo seu rosto, ninguém podia dizer quem era o responsável por tudo isso, mas como houve 23 casos de avistamentos de palhaços assassinos no Reino Unido, isso fez com que algumas pessoas pensassem 2 vezes antes de entrar na floresta. Mesmo quando ele apareceu pela primeira vez na América, as autoridades pediram à população para não aderir à tendência, já que isso poderia causar pesadelos aos indivíduos. Número 5. Palhaço assustador cavando na beira da estrada. Além disso, como nós adoramos ir mais fundo para descobrir novas informações para você, nós tropeçamos em um vídeo aqui que ficou viral em 2019, depois que um TikToker compartilhou filmagens de um palhaço cavando à beira da estrada. Às 9h30 da noite, Braden Ledford, que estava indo para o lago para falar com seu amigo, notou esse palhaço agindo estranhamente e pegou seu telefone para gravar. Ledford alegou que simplesmente foi embora sem relatar o incidente para a polícia, uma vez que ele estava ileso. Entretanto, quando percebemos que este palhaço se parecia com o que foi reportado no TheThings.com, de alguma maneira foi bem inquietante. Se você ama gatos, você sabe o quanto eles gostam de explorar tudo o que se move. Eles podem ser divertidos, às vezes por causa de sua inquisitividade, né? Entretanto, essa mesma curiosidade pode se tornar um pesadelo quando se lida com gatos enormes como leões e tigres. Número 6. Leões de fuga infelizes à noite. Quando um grupo de leões começou a invadir o acampamento do indivíduo dormindo em sua barraca no meio da noite, durante uma das viagens, as coisas rapidamente saíram do controle.
a pessoa sentiu calafrios quando abriu o fecho da tenda para investigar essa perturbação do lado de fora e então a deixou fechada. Mesmo usando esse zíper de correr, é muito similar com um cobertor para escapar aí de um assassino, essa era a única opção para ele se sentir seguro. No entanto, o leão finalmente escolheu não atacar o indivíduo. Por causa disso, ele finalmente decidiu permitir que o acampador descansasse depois de examinar tudo. O acampador saiu apressadamente para mudar a sua tenda depois que esse animal deixou a área. No entanto, estamos confiantes de que esse episódio causou nele um terror de acampamento para toda a vida. As câmeras de trilha capturaram cada ação dessa tragédia e escreveram um novo capítulo daqueles que procuraram uma noite de sono tranquila no coração da floresta. Mas gradualmente tornou-se evidente que esta não era a única vez que esses gatos tinham interesse em barracas humanas. Número 7. O leão entra na tenda, força os acampados a se refugiarem no carro. Além disso, na NDTV, ela lançou um vídeo de 2 campistas que tinham medo de sair do carro porque um leão havia invadido a sua tenda e roubado o travesseiro. Ele eventualmente começou a mastigar o travesseiro e puxá-lo para fora, assim como os nossos gatinhos domésticos. Os campistas encheram seu carro e dirigiram perto da barraca para assustar o gato grande quando ele voltou para a barraca depois de ficar entediado de brincar com o mesmo travesseiro por alguns minutos. O leão decidiu que isso era demais para ele levar, então ele atacou a cadeira de acampamento deles na frente deles e a levou. Número 8. O leão lambe a água da barraca enquanto observa nervosamente o campista. O canal Storyful do YouTube postou um vídeo de leões lambendo a umidade da barraca enquanto os campistas estavam presos dentro e nervosamente gravando toda a ação. Nessa circunstância, o que você teria feito? Peraí, você também tá nessa aí na selva fazendo um safari? Número 9. Beijos secretos. Em relação ao nosso vídeo final aqui de trilha, nós recentemente tropeçamos nas filmagens de 2 casais de gatos apaixonados aí, passando uma noite estrelada em frente à câmera da trilha. A ligação entre estas 2 feras noturnas foi única e aumentou a apreciação das pessoas pela natureza. Não apenas estes 2 gatos continuam a demonstrar afeto um pelo outro durante horas da noite, mas sua natureza inseparável também deixou cair as mandíbulas dos amantes de gatos. Você acha que os animais uivantes, que se transformam em um grande monstro, parecido com um lobo nas noites de lua cheia, existem? Número 10. Lobisomem brasileiro. A galera aqui ficou surpresa ao saber que um lobisomem tinha sido filmado em uma câmera de quintal, já que a área é bem conhecida por encontros paranormais. Quando esse lobisomem assustador entrou no quintal de Sou Gonçalo de Campos em 2014, ele não perdeu a chance de gravá-lo. Pareceu estranho quando as filmagens mostraram uma criatura canina que é grande demais para ser um cachorro aí, vagando e saltando aí com suas patas traseiras. Será que isso poderia ser um cara fantasiado, um urso? Ninguém está ciente dessa realidade, mas, de acordo com a suposta testemunha, Pingo, um monstro negro parecendo aí ter mais de 1,5 metro de altura, peludo, na ocasião, inclusive, ela estava se contorcendo, como dizem as lendas, talvez no processo de transformação. Ele descreveu como uma vez ele ouviu uma criatura mexendo aí no seu portão no início do mês e foi investigar. Entretanto, nós acreditamos que o estudo levantou algumas questões adicionais. 11. Lobisomem do quintal. Em uma circunstância que pode nos dar ataques cardíacos, nós não temos nenhuma compreensão de como os indivíduos escolhem se aproximar de algo tão aterrorizante e como eles puxam suas câmeras para olhar mais de perto. De acordo com o próximo vídeo da nossa lista, uma mulher sentiu algo incomum no terraço da sua casa e se mudou para mais perto para investigar quando viu 2 olhos brilhantes olhando para ela atentamente. Agora era óbvio que o animal no vídeo estava vivo, já que ele piscava algumas vezes. Embora as pessoas o descrevam como sendo uma criatura uivante, a sua identidade ainda não ficou clara. 12. Lobisomem vlog. Imagina só sair de um turno tarde e se envolver em algo refrescante, como um vlogging, né? Enquanto você está aí sentado no seu carro, enquanto tem uma criatura não identificada subindo subitamente na sua janela. Um incidente similar ocorreu com um cara que estava filmando uma atualização para o seu vlog, quando esse animal com um tamanho considerável começou a bater na vidraça e fazer ruídos estranhos. Poderia ser um lobisomem? Como você se sentiria? 13. Lobisomem segue a criança. Finalmente, quando ele estava filmando a sua filha brincando com um sapo, o pai pôde ser visto desfrutando de algum tempo de ligação aí com ela. Mas quando ele estava gravando cada passo, um animal de aparência estranha, de repente, começou a correr em direção a eles. O pai pegou a sua filha e deixou a área por causa da enormidade desse monstro e da maneira como ele se movia pelas 2 pernas. A veracidade do vídeo foi posta em questão como resultado do grande número de residentes rurais que agora afirmam ter visto pessoalmente lobisomens. Número 14. O lobisomem de Michigan. Por último, mas não menos importante, uma mulher começou a gravar aí o seu marido com jet ski perto do lago de Michigan há alguns anos. Entretanto, quando ela estava gravando, ela notou uma estranha e enorme criatura se movendo na direção deles e parecia um lobo. Eles saíram rapidamente depois que ela chamou prontamente aí o marido. Naturalmente, o vídeo terminou sem fornecer mais detalhes, mas dado que tem havido inúmeros relatos de lobisomens na área, esse vídeo ganhou muita atenção. Você também acredita que um lobisomem está perseguindo esses indivíduos nesse vídeo aí?
Nós gostamos de fazer vídeos tão emocionantes para os nossos espectadores para que eles possam satisfazer a sua curiosidade e expandir o seu conhecimento aí sobre um conteúdo tão fascinante. E você acredita que tem algo para compartilhar com a gente que surpreenda outros telespectadores também? Então não se esqueça de contar pra gente aí. Confira o vídeo a seguir, que aparece aí na sua tela, se você acha que este excedeu as suas expectativas.